Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje daremos prosseguimento ao nosso estudo de tabelas hash. Hoje focaremos a nossa aula nas formas de armazenamento e tratamento de colisão. Então vamos lá. Vamos começar vendo os tipos de hashing que a gente tem. A gente tem os hashes estáticos, onde o endereçamento não vai mudar, ou seja, a gente vai estar organizando o endereçamento, ou seja, o espaço onde as coisas são organizadas como o espaço principal como um vetor, geralmente. Então, esse espaço é fixo e tudo mais, e a gente pode colocar todos os dados dentro da própria tabela, ou seja, a gente chama de endereçamento fechado, e o tamanho acaba sendo limitado, ou a gente pode ter um endereçamento que a gente chama de aberto. A gente tem a tabela, que é fixa, com tamanho limitado, mas os dados são armazenados separadamente em uma estrutura mais flexível. Então, o tamanho acaba sendo ilimitado. Tanto o fechado quanto o aberto tem que ter o quê? O tratamento de colisões. Por quê? Porque lembra lá na primeira aula, a gente viu que a gente pode ter os dados gerando a mesma posição. Então a gente tem algumas técnicas para tratamento das colisões. Aqui a gente vai ver a rehash, que a gente pode recalcular a hash, de forma a tentar achar um novo posicionamento para o objeto, E aqui a gente usa o encadeamento, que seria listas encadeadas ligadas a cada endereço. Bom, esse é o estático, onde os endereços são armazenados em vetor. Mas a gente tem o dinâmico, que pode ser um endereçamento que vai aumentando ao longo do tempo. Então, tanto o endereçamento quanto o armazenamento acabam sendo mutáveis. Ele pode mudar. Então, vamos começar com o hash estático. O espaço de endereçamento dele não muda, como eu falei ali no slide de trás. Então, o que a gente usaria nesse caso? A gente usaria um vetor de n posições, onde n é o quê? O tamanho que eu escolhi para minha tabela. Esse tamanho não muda ao longo da implementação. Então, eu vou ter que escolher um tamanho que seja adequado aí para colocar o tanto de dados que eu acho que vou ter, porque nem sempre eu sei todos os dados a priori, Então, a gente vai ter explicitamente os dados colocados na tabela, se ela for do tipo endereçamento fechado. Ou a gente vai ter espaço extra, no caso aqui, os dados estão colocados fora da tabela. Então, é um endereçamento aberto, que seria, os dados nas listas encadeadas. Então, vamos ver o endereçamento fechado primeiro, que é o mais fácil, que é só o nosso vetor. Bom, antes da gente ver como é que a gente implementa, a gente tem que lembrar da função hash. Nesse caso aqui, a função hash e a função que cuida de colisão, elas vão andar juntas, Então, a gente tem que calcular a posição, E se tiver gente lá, a gente já ir tentando achar um novo lugar para esse elemento. Então, o jeito mais fácil de fazer isso é o que a gente chama de overflow progressivo. No overflow progressivo, eu vou procurando, a partir da posição que o elemento deveria estar, novos reposicionamentos. Como eu vou fazer esse reposicionamento? Variando um elemento, que no caso aqui seria esse i. Então, eu vou procurar em outras posições da tabela, pode ser de forma linear ou não linear, novos locais. Então, eu tenho aqui então o elemento que vai variar o posicionamento a partir da posição inicial calculada, e ele vai sendo aí incrementado até eu achar um lugar não ocupado. No pior dos casos, eu vou ter que andar a tabela inteira para descobrir que ou não cabe mais,
ou simplesmente todas que as posições já estão ocupadas, ou eu vou ter que acabar rodando tudo, porque às vezes a última posição que tá vaga. Então, eu vou ter que andar um pouquinho. Bom, aqui a gente vai ter uma tabelinha de 7 posições, bem pequenininha, e eu vou fazer um exemplinho bem simples. Então, a gente vai colocar Ana, Maria, Paula, André e Carlos numa tabela de 7 posições. Usando o quê? Aquela função hash bem simples, que era o quê? Pegar a soma dos números ASCII das letras e achar o resto com o tamanho da tabela. Então, essa é a nossa função H. E aí a gente vai, se tiver ocupado essa posição, a gente vai variando o I e recalculando uma nova posição. Também o quê? Levando em conta o resto com o tamanho da tabela. Então vamos lá. Ana, acho os ASCII, soma, tira o resto com 7, deu 3. Tinha alguém lá? A tabela estava vazia inicialmente. Então bota a Ana na posição 3. Aí a gente vai para Maria. Somou, tirou o resto com 7, posição 4. Não tinha ninguém lá, Maria na 4. Vamos para Paula. Somou, resto com 7, posição 6. Não tinha ninguém lá, Paula na 6. André. Somou, resto com 7 deu 4. Maria já está na posição 4. Então, eu tenho que achar uma nova posição para o André. Então, como que funciona a rehash? A rehash, ela sempre começa de zero, pensando em C. Então, que seria o quê? A primeira posição que a gente acha, como se a gente só tivesse calculado o H. Ele seria um número neutro. Aí, então é o primeiro cálculo que a gente fez. Estava ocupado, então agora eu vario mais um no I. Então, venho aqui, somo 1 na posição que eu tinha inicialmente, que era 4, acho o resto e vejo se tem alguém lá. Posição 5, não tem ninguém lá, então já boto o André na posição 5 e finalizo. O Carlos, acho o ASCII, somo, tiro o resto, deu 0. Tem alguém lá? Não. Então coloco lá. Então a rehash, ela só vai sendo calculada, né, se houver colisão. Então nesse caso, né, eu só calculei um para esse, um para esse, um para esse, e nesse aqui eu tive que calcular mais, né? Então é uma hash bem aceitável essa. Então as posições, né, estão bem espalhadas, poucas colisões, então tá ok. Bom, vamos para uma rehash muito mais complexa. Então, eu posso usar uma funçãozinha simples, que seria a que a gente chama de linear, que é só uma variação de I, como se fosse uma função linear. Agora, e se eu quiser uma função complexa? Mais complexa? Posso. Então, eu vou pegar o H de K, que é a função hash, e somar o quê? Uma função quadrática. Então, eu vou precisar de dois Cs, né, o C1 e o C2, que são constantes. Como que eu vou escolher? Baseado nos dados, baseado na sua experiência, você vai ter que achar esses Cs. Achar dos Cs, né, eu vou fazer igual o outro, variar o I. Então, lembra, varia o I de 0, né, como se a partir de um número neutro, que seria o cálculo inicial, a versão inicial da hash, e daí você vai variando o restante. Então vamos lá, vamos colocar os mesmos elementos numa tabela de 7 e usando a mesma função hash que a gente já tinha antes, que era a soma ASCII com o resto do tamanho. Então, Ana foi para a posição 3 como no anterior, a Maria na 4, como a gente já tinha visto no anterior, porque o cálculo inicial é o mesmo. A Paula foi para o 6, cálculo inicial é o mesmo. O André colidiu. Então, ele fez aquele cálculo inicial, achou o 4, não cabia. Aí ele aplicou essa hash toda complexa, com o I variando para 1. Foi para o 6. Não deu, já tinha gente. Variou para 2. Deu no 3. Não deu, já tinha gente. Foi para o 3.
deu 2. Aí não tinha gente, ele botou o André. Então, o que a gente conclui de tudo isso? Que uma função hash, né, que seja mais complexa, né, ela não necessariamente vai fazer menos cálculos. Ela pode espalhar melhor, ela pode evitar agrupamentos dentro da tabela, mas às vezes ela vai fazer bastante cálculos, como ela fez aqui. Ela precisou de 4 cálculos, sendo que o anterior ele só precisou de 2. Então, não significa menos cálculos, significa que ela pode ser melhor ao longo do tempo de uso. Aí, por último, nosso Carlos, que estava na posição 0 na anterior, e aqui ele também ficou no 0, não tinha ninguém lá, e colocamos os nossos elementos. O que a gente também percebe dessas rehashes? Na anterior, o grupinho ficou aqui embaixo, o grupinho maior. Na próxima, o grupinho ficou no meio, e está um pouquinho menos agrupado, mas está agrupado, né? Então, ele melhorou um pouquinho o agrupamento, e, né, mas ainda agrupou. Bom, e se a gente quiser deixar mais complexo ainda? Poderia? Poderia. A gente vai ver que ainda dá para fazer uma rehash mais chata. Bom, desse overflow, o que a gente tira de conclusão final? É simples de fazer, é fácil de calcular a função quadrática e linear. O computador faz isso rapidinho, então ela é muito simples de fazer. Mas ela ainda causa uns agrupamentos. Lembra que eu falei ali que ainda tinha dados meio juntinhos? Então, ela vai causar um pouco de agrupamento, que já vem das colisões, porque ela tenta achar o próximo mais perto. Então, esse próximo mais perto geralmente é agrupadinho, né? A estrutura cheia, ela tem uma busca mais lenta e dificulta um pouco as inserções e remoções, porque você tem que ficar repetindo esse cálculo aí para fazer a inserção, procurando uma nova posição. Para fazer remoção, tem que ajeitar todas as posições ali que foram mexidas. Para fazer a busca, você tem que ficar recalculando a função até achar o elemento, que ele pode estar lá na quinta, sexta colisão. Então, é uma estrutura que fica um pouco mais lenta. Mas ela ganha muito também, por quê? Porque a função é muito simples, é fácil de calcular. Então, mas dá para fazer mais complexa, como eu falei. Então, vamos para uma mais complexa. Ela melhora bastante o desempenho da hash, mas ela fica um pouco mais difícil de fazer. Então, como é que a gente faria? A gente poderia fazer a nossa hash primária, que é aquela nossa soma, acha o resto com o tamanho, e aí você auxiliar esse cálculo de reespalhamento com uma nova função hash, não só uma variaçãozinha de i, certo? Então você varia o i numa nova função. Então esse novo cálculo mais complexo tem uma chance maior de espalhar melhor, né, os dados que a outra não fazia tão bem assim. Então a gente podia ter uma função bem simples, que é aquela nossa velha conhecida, e uma função que varia a anterior. Então, ó, soma 1 e ainda, né, você pega o tamanho menos 1. Então, você pega aqui, né, ela mais 1 para calcular o resto e diminui o tamanho da tabela aí para calcular. É uma forma fácil de fazer. Podia ser uma função mais complexa? Podia ser uma função mais complexa, outras informações também. Bom, esse hash que usa dois cálculos, né, com duas funções diferentes, ele evita agrupamento. Então, aqueles montinhos de dados que a gente viu nos anteriores, eles vão se dispersar. Só que o que acontece? É difícil de você achar uma função que consiga espalhar bem, né, usar o máximo de posicionamentos da tabela,
sem agrupar. Então, não é tão simples assim de fazer. Bom, as operações de busca, inserção e remoção vão ficar mais complexas porque nós temos mais funções hash sendo calculadas, leva mais tempo, depende de quanto que eu tiver que recalcular para achar um posicionamento, vai ficando mais difícil de fazer. Mas ela é melhor do que usar uma função só variando os is. Né? Então, a gente tem que escolher aí a relação custo-benefício que for melhor na aplicação. Bom, vamos rapidinho passar pelos algoritmos de inserção, remoção e busca. Bom, a hash, né, ela tem praticamente duas funções simples. Uma função que calcula a hash, certo? Que calcula o posicionamento ou reposicionamento junto. E a função que testa lá, né, se vai calcular mais, se não vai calcular, que é a função de inserção. Então vamos lá. Aplica a hash, né, calcula a hash para a chave K. Você vai obter o quê? Um posicionamento que a gente chamou de pós. Aí, se esse pós está livre, você insere o dado naquela posição e finalizou. Se não está livre, vai reaplicar a função hash até que termine o espaço, ou seja, não vou conseguir colocar mais, eu vou voltar um pós inválido, ou eu vou conseguir colocar ele num novo posicionamento. Então eu vou calculando até achar um lugar vago, acho esse pós e coloco o dado lá. Então essa é a inserção na hash, é muito simples. Então cálculo e colocação de elemento. Busca. A busca é meio parecido com o que eu tenho que fazer na inserção. Só que ao invés de eu colocar o elemento lá, só vou ver se ele está lá ou não. Então, ó, calcula a posição inicial da tabela, do elemento na tabela, vê se esse elemento que está lá no pós é o elemento que eu quero. Se não é o elemento que eu quero, é porque houve colisão. Se é o elemento que eu quero, eu termino. Se não é, tem colisões na tabela. Então eu vou recalculando, né, a tabela, né, as posições na tabela até que termine, né? E aí não achei o elemento ou termina o algoritmo porque eu encontrei o elemento em algum desses recálculos. Então, algoritmo de busca bem simples, bem fácil de fazer. Bom, a remoção, essa sim é uma operação complicada. Por quê? Como as várias chaves podem ter gerado um endereço, houve o quê? A rehash na inserção. Ou seja, eu fui tentando achar outras posições. Imagina que eu tenho 5 elementos que colidiram. Imagina que eu quero tirar o terceiro. Tem 2 para trás e 2 para frente dele ainda. Então, é uma coisa um pouco complicada. A forma mais fácil de fazer é o quê? Além do dado na tabela, eu ter uma informação de como está aquela posição. Se ela está livre, ocupada ou deletada. Então, eu não teria que fazer nenhuma movimentação. O que eu faria é busca o elemento a ser removido, aplicando as rehash, achei o cara que vai tirar, marco ele como deletado e saio. Bom, e se eu não for fazer assim? Aí você vai ter que mover dados. Por quê? Porque a rehash, ela vai levar em consideração, né, que eu vou estar aplicando aqui. Se eu achar um lugar vago, por exemplo, eu tirei esse cara, o terceiro, se eu achar um lugar vago é porque eu não tenho mais elementos que colidiram. E aqueles outros 2 que estavam para frente? Perdi. Então eu teria que recalcular todo o posicionamento desses elementos para eles ficarem ligadinhos de novo. E isso é complicado, porque ó, existem as chaves ligadas àquela que foram excluídas. Então é uma complicação. Então a forma mais fácil aí que tem nos livros, nas implementações, incluindo neste livro que vocês têm lá na biblioteca,
ela faz dessa forma, com livre, ocupado e deletado. Então, a remoção é que é difícil de fazer. A inserção e a busca é muito simples. Bom, complexidade desse algoritmo, tá? Bom, o Cormen, ele achou um jeito de lidar com a análise de uma forma bem simples. Então, ele calcula o que ele chama de carga. A carga para ele é o número médio de elementos armazenados em cada entrada. Então, ele leva em conta o tamanho da tabela e o número de elementos inseridos. Então, ele faz tudo baseado na carga. Então, a inserção, ele coloca numa fórmula 1 sobre 1 menos, né, alfa, que seria a carga, né, para achar o número médio de tentativas de reposicionamento que você faz, por exemplo, para uma inserção, né? Bom, aí ele calcula tudo com base nisso. Então, número máximo de tentativas mal sucedidas numa busca. Número de tentativas bem sucedidas numa busca. Tudo isso é baseado nesse número de carga. Bom, ele prova tudo isso no livro, tá? Então, se vocês quiserem ver com calma essa análise de complexidade desses algoritmos de inserção, busca, remoção, tá tudo lá entre a página 195 e 197 do Cormen, tá? Por que ele teve que fazer isso? Porque a gente queria a tão sonhada ordem 1, né? Que a gente não tem, porque tem colisão. Então, a gente acaba tendo que fazer uma formulação diferente aí para calcular a complexidade desses algoritmos. Bom, para finalizar nossa aula de hoje, certo? Eu deixei um exercício, tabelinha de tamanho 10, né? Função hash básica que a gente já conhece, rehash de overflow progressivo, bem simples, aquela que só varia o i, e uma quantidade assim pequenininha de números para vocês inserirem na tabelinha. Só fazer os cálculos, né? Faz na mão primeiro, vê como é que é, tudo, e já começa a pensar nos algoritmos. Os algoritmos, gente, vão estar postados lá no Moodle, né? Então, vou deixar um exemplinho de implementação de hash para vocês entenderem, tá? Mas é bem simples. E a maior parte das linguagens de programação hoje existentes, as de grande porte, já vem com as APIs aí de hash já implementado. Mas a gente tem que saber como faz. Bom, na aula de hoje foi isso, certo? Então, estudem, deem uma olhada nos livros, certo? E até a próxima aula de hash para a gente terminar, né, o que falta.